A tua vida não está correndo de qualquer jeito não. Jesus é pedagógico. Jesus está ensinando alguma coisa. Você pode não estar entendendo, mas é bom você entender logo, porque senão ele vai ficar repetindo essa aula até você entender. A Simone um dia me contou uma história ilustrativa, que um grande cantor de ópera se apresentou no teatro. E quando ele acabou de se apresentar, uma senhora ficou de pé e todos aplaudiram, mas ela continuou de pé e ela gritou: bis, bis. E no meio musical isso significa repita. E ele repetiu mais um trecho. Aí todos aplaudiram novamente e ela por algumas vezes, 4, 5, 6, 7 vezes ficava de pé: bis, bis. Teve uma hora que o cantor falou: não, vou cantar não, toda hora essa mulher pede bis. Aí ele falou assim: senhora, a senhora vai ficar pedindo para eu repetir essa ópera até quando? E ela olhou e falou assim: até você cantar certo. Você está cantando errado, quem escreveu essa ópera foi eu estou te dando chance de você se apresentar certo. Quem escreveu a ópera da nossa história foi Jesus, e ele vai ficar falando para a gente bis, de novo, de novo, de novo. Até quando? Até a gente entender. Então é bom essa noite nós levantarmos as mãos e dizer: Jesus, eu já entendi, passa para o próximo capítulo. Esse daí eu já entendi, passa para o próximo. No Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Quem está com a Bíblia do culto, página 23 no Novo Testamento. Essa passagem aqui é uma passagem que todas as vezes que eu leio, Jesus anda por cima do mar, algo me chama a atenção. Eu perguntava ao decano, porque aqui diz que, eu vou parafrasear, vou aproveitar esse horário, permitindo o bom Deus, 9 horas em ponto, estamos de pé, às 21 horas, orando e ministrando a bênção apostólica. A não ser que o arrebatamento da noiva aconteça nesse lapso temporal. Jesus havia acabado ali um grande evento, né? A Bíblia chama de a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E os discípulos têm ali uma experiência do Deus que multiplica, a ponto que depois, algumas versões chamam de cestos, outras de alcofas, que sobrejaram, né? 12, para você entender, 12 cestos. Ô, gente, isso não é mágica não. 5 pães, 2 peixinhos, uma multidão ali, que alguns diziam que passava de 5.000 pessoas, e o povo com fome, ouviram a palavra, longe da área comercial, e Jesus, Ele é o Deus da provisão. Você crê que Ele é o Deus da provisão? Ele trouxe ali, através de 5 pães e 2 peixinhos, um milagre. Milagre que foi constatado, que ninguém saiu reclamando, que não comeu, que não participou, não tem nada disso. Lobac, sobraram. Milagre multiplicou para o povo comer à vontade, ainda só, tem 12 cestas aí, foram recolhidos. Isso já seria o suficiente para que aqueles que estavam ali, tanto a multidão como os discípulos, ficassem impactados. Mas sabe, você tem que ter cuidado com isso, principalmente quem é criado na igreja, para que a frieza espiritual não chegue a você, porque o amor de muitos está esfriando. A pessoa diz:
eu já doei, eu fui do grupo de criança, eu doei minha juventude, eu doei minha vida na igreja, agora eu quero aproveitar um pouquinho, eu quero... Olha, não há nenhum erro, não há nenhum pecado em você aproveitar, em você ter sua vida social, com a sua família. O problema está em esse aproveitamento da vida te diminuir no ritmo com Deus. A igreja não é uma empresa. O relacionamento, a igreja também não é empresa, mas o relacionamento com Deus não é uma empresa que você contabiliza um lapso temporal e diz, bem, já sirvo a Deus há 30 anos, fiz tudo que eu podia fazer, agora eu vou dar um tempo agora eu vou dar um tempo. Vocês sabem que isso de vez em quando acontece? Pastor Rinaldo é procurado de vez em quando por pastores. Já me procuraram, já nessa minha caminhada de pastorado, dirigente, ponto de pregação, de subcongregação, de congregação. Eu e Simone também dirigimos igreja afiliada, 15 anos num campo como presidente, até hoje 9 nesse aqui como presidente. Nessa pequena caminhada de quase 30 anos pastoreando, eu já fui procurado por diversos pastores. Já me pediram férias, mas não é essa férias de descanso que às vezes vocês pedem, pastor, me dá uns dias aí para... Não, férias mesmo. Pastor, só está aqui minha carteira, não estou saindo da igreja não. Então, eu quero tirar umas férias agora. Quero tirar um ano sabático, sabe? Ficar bonito, né? Quero dar um tempo. Outros já disseram, quero dar um tempo. Outros, pastor, o trabalho desse eu não era nem nascido. Eu agora quero ficar mais light na igreja. Gente, não existe isso. Relacionamento com Deus é um casamento. A diferença é que o casamento da terra é até que a morte os separe. O casamento com Deus é eterno. É no arrebatamento e vai continuar eternamente. Então, o maior perigo na vida de um crente, principalmente aqueles que foram criados na igreja, porque quem veio do mundo dá mais valor. Quem é filho de pastor, neto de pastor, nunca experimentou um mundão aí, ele sempre teve comida na boquinha, a avó, o avô, todo mundo orando ali em volta e tal. Tem uma hora que ele acostuma, e ele começa a ficar entediado da igreja. E esse tédio aí, na verdade, é o amor esfriando com relação a Deus. Aí começam a vir desculpas, a igreja mudou, a igreja não é mais a mesma, eu não gosto desse pastor, eu não sei o que, no passado era melhor. Isso tudo é farofada aí, isso tudo é cortina de vento. Na verdade, a pessoa não ora mais, não busca mais, não jejuma mais, porque a busca tem que ser constante, ela é individual. Não fica esperando o pregador trazer fogo para o teu altar não, vai correr atrás da tua lenha, vai correr atrás do teu azeite, vai preparar a tua casa. Aí a pessoa esfria. Mas quem veio do mundo, ele dá valor. Sabe, quem veio do mundo é sensível, qualquer coisa ele chora, ele sente a presença de Deus, porque ele sabe do cativeiro espiritual que ele veio. Ele sabe como é que ele sofria. Ele sabe a realidade do mundo aí fora. A realidade do mundo, irmãos, é cruel. Eu sempre falo e repito, a nossa sociedade está podre, pervertida. É uma corrida por um corpo perfeito, mas ninguém quer ter uma alma perfeita de relacionamento com Deus. É uma corrida de aparência, uma sociedade doente. Você vai me dizer que uma pessoa no restaurante que faz um selfie com uma sobremesa, com um prato de comida é normal? Você vai me dizer que essa pessoa é normal? Não é. Precisa nem ser psiquiatra. Precisa nem ter noção só para dizer que ela naquela noite, naquele momento, estava num lugar que você não vai estar ou você não estava. Um homem ama uma mulher dentro de um elevador, um lugar confinado, um maromba,
defere 60 socos ou mais no rosto de uma mulher. Você vai me dizer que essa pessoa, porque é doente, põe dentro do presídio lá, com 10 maromba, que eles vão curar essa doença. Isso é covardia. Isso é o retrato da sociedade. E como advogado, teses de defesa para querer ali, né, e tal, não sei o que lá, se coloca no lugar do pai, da mãe dessa moça aí, e vê se qualquer sustentação oral vai, tá, então tá bom, já que tem esse problema, 60 socos aí, deformação na minha filha, no rosto, nas vias respiratórias, tá, então, ainda bem que ele tem problema, graças a Deus. Não vai mudar nada. Essa é a sociedade. Qual é o papel da igreja? A igreja tem que continuar andando na palavra. Você tem que ter a tua vida social, você tem que passear, você tem que descansar, você tem que comer aquilo que você pode comer. Não é pecado frequentar bons lugares. Se você pode pagar, o faça. Vá, seja feliz, mas não deixa a chama do relacionamento com Deus apagar, não. Não deixa, porque senão nós vamos nos tornar espectadores ao invés de recebedores. Espectador é quem vê uma família linda dessa. Jesus curou meu filho. Se nós não estamos inseridos na palavra com um espírito de gratidão, será como uma apresentação de uma peça que ao final nós aplaudimos. Mas se nós compreendemos o que Jesus fez nessa família através do filho deles, o milagre, a cura, o término de um sofrimento, de uma expectativa, a continuidade de um aprendizado intelectual com qualidade, e nós somos espirituais, nós vibramos também e falamos, glória a Deus por essa família. Se Deus fez na vida deles, vai fazer também na minha. O milagre vai chegar na minha vida. Esse Jesus está fazendo milagres. É interessante, os discípulos veem esse grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fala para eles, olha, podem prosseguir, entrem na embarcação, atravessem para o outro lado, que eu vou ficar aqui para despedir a multidão. O que Jesus chama de despedir a multidão? Ele ficou lá para tirar uns selfies e tal, para dar entrevista, que ele multiplicou os pães e os peixes. Irmão, Jesus, a Bíblia diz que se fossem ser registrados nos livros da terra todos os milagres que ele realizou, que os livros dessa terra não seriam possíveis para conter e registrar todos os milagres. Jesus era uma pessoa que ele realizava milagre. Tinha vezes que ele falava assim, não conte para ninguém. Tinha vezes que o recebedor do milagre falava assim, eu vou te seguir agora, eu vou largar tudo, porque tu fez esse milagre. Não, eu preciso de você nessa cidade. Você vai ser um evangelista, um ganhador de almas aqui. Não me siga, fica aqui. Outra das vezes Jesus dizia, se apresenta lá para os fariseus, se apresenta lá e fala do que aconteceu na tua vida. Mas Jesus nunca ficou atrás de plateia. Quando a Bíblia diz que ele estava despedindo a multidão, não tem como fugir. Jesus estava ali orando ali, o pessoal ouvindo, ele orando e abençoando. Por quê? Uma sociedade carente, uma sociedade que precisava realmente conhecer o Filho de Deus, entender que as promessas dos profetas, do profeta Isaías, estava se cumprindo ali, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Ou seja, Jesus, ele tinha amor, ele tinha compaixão pelo povo. Você que é pastor, você que deseja o pastorado,
Você pensa que ser pastor é ser popstar? Você pensa que ser pastor é porque você vai ter privilégios dentro de um grupo de pessoas chamadas cristãos, religiosos, ou seja o que for? Você está totalmente errado. Você não sabe o que é ser pastor. Ser pastor, Jesus nos prova na sua caminhada. Ele se desfez de toda a sua glória, ele se desfez de tudo que ele tinha direito, e se tornou homem, para entender o sofrimento dos homens, para entender como que o pecado entrou, para entender como libertar aquele povo da maldição que seria uma maldição eterna. Jesus nos dá exemplo. Você nunca vai ver ninguém nessa terra, no atual século que nós estamos, com a popularidade que Jesus tinha, se colocarmos nas mesmas proporções. Se Jesus entrasse de carne e osso aqui dentro de Volta Redonda, ia dar um nó, não é em Volta Redonda, ia dar um nó no estado do Rio de Janeiro, ia dar um nó no Brasil, ia dar um nó no mundo, os aeroportos iam ficar todos congestionados, porque todo mundo queria estar onde Jesus estava, porque aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia. Você nunca vai ver Jesus sendo tentado no campo da vaidade, porque ele tinha ciência de quem ele era, e ele sabia de onde vinha o poder vinha do Pai, e ele disse várias vezes, que nada poderia ser feito sem esse poder. Quando ele foi orar, pedindo para que Lázaro fosse ressuscitado, o que ele falou? Senhor, Pai, mostra o teu amor e o teu poder na minha vida, para que todos saibam que tu é Deus. Ele sempre dizia: Deus, vocês querem alguma coisa? Clame ao meu Pai em meu nome, e o meu Pai que está nos céus vai responder a vocês. Então você que quer ser pastor, porque quer ser grande, quer ter popularidade, irmão, vai ser outra coisa, vai ser artista, vai ser para as pessoas correrem atrás de você e te pedir autógrafo, vai, sabe, você já encontrou com algum artista na rua? Eu já, quando eu morava em Búzios, as artistas de novelas não saíam finais de semana, em alta temporada, passando assim, e você quer ver eles inflarem, eu estou te assistindo, me dá um autógrafo, aí tira foto e tal. Jesus não precisa de nada disso. E eu vou te falar uma coisa, Ele está aqui no nosso meio nessa noite, através do Espírito Santo. Importa que Ele cresça, que eu diminua. Você que quer ser pastor, o teu lema tem que ser esse. Tem que ser para cuidar da igreja, tem que ser para amar a igreja, tem que ser para atender a igreja. Mas hoje a igreja não consegue falar com os pastores. Você tem que passar pelo pastor 1, 2, 3, 4, 5, para ver se o pastor da igreja vai te atender. Mas na hora de pedir a igreja para dizimar, de pedir a igreja para ofertar, de pedir a igreja para contribuir, de pedir a igreja para trazer os quilos, aí o pastor número 1 aparece e pede. Será que a igreja está realmente podendo utilizar o seu pastor? Ou será que é o pastor que está utilizando a igreja? Quando eu digo utilizar, o pastor tem que servir a igreja, o pastor em Cristo Jesus. E esses discípulos aqui, eles viram um grande milagre, e Jesus sabia que iria vir a tempestade. Jesus é pedagógico. Diga comigo, Jesus é pedagógico. Se você conhece ou tem liberdade, quem está ao seu lado, diga assim, a tua vida não está correndo de qualquer jeito não. Jesus é pedagógico. Jesus está ensinando alguma coisa. Você pode não estar entendendo,
Mas é bom você entender logo, porque senão ele vai ficar repetindo essa aula até você entender. A Simone um dia me contou uma história ilustrativa, que um grande cantor de ópera se apresentou no teatro. E quando ele acabou de se apresentar, uma senhora ficou de pé e todos aplaudiram, mas ela continuou de pé e ela gritou: bis, bis. No meio musical isso significa repita. E ele repetiu mais um trecho. Aí todos aplaudiram novamente e ela por algumas vezes, 4, 5, 6, 7 vezes ficava de pé: bis, bis. Teve uma hora que o cantor falou: não, vou cantar não, toda hora essa mulher pede bis. Aí ele falou assim: senhora, a senhora vai ficar pedindo para eu repetir essa ópera até quando? E ela olhou e falou assim: até você cantar certo, você está cantando errado, quem escreveu essa ópera foi eu estou te dando chance de você se apresentar certo. Quem escreveu a ópera da nossa história foi Jesus, e ele vai ficar falando para a gente bis, de novo, de novo, de novo, até quando? Até a gente entender. Então é bom essa noite nós levantarmos as mãos e dizer: Jesus, eu já entendi, passa para o próximo capítulo. Esse daí eu já entendi, passa para o próximo. É como se fosse uma aula de matemática. O professor dá aula no quadro e você faz cara de inteligente, que ninguém gosta de ser chamado de burro numa sala de aula. O professor pergunta: alguém não entendeu? E todo mundo balança a cabeça. A metade ali não entendeu nada. E a comprovação vem quando chega a prova. E às vezes Deus está falando conosco: você entendeu? Larga a mão disso. Você entendeu? Não faça mais isso. Você entendeu? Não fica brigando com isso não, que a minha vontade é outra. Você está brigando é comigo. Você entendeu? Ah, entendi, Jesus. Mas não sai da prova. Por quê? Porque não entendeu nada. Jesus está falando comigo nessa noite. Ele está falando com mais alguém nessa noite? Está falando comigo. Jesus deu a primeira aula. Ele fez uma multiplicação. Ele atendeu todo mundo. Aí a Bíblia diz que o barco chegou um grande vento, e aquele barco estava ali, quase indo a pico, afundando. E a Bíblia diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quando Jesus se despediu deles, a Bíblia põe horário para a gente entender. A Bíblia quer nos ensinar alguma coisa. A Bíblia diz que quando Jesus se despediu dele, subiu para o monte para orar, e chegando à tarde, estava ali só. Ou seja, Jesus se despediu deles, ainda não estava na parte da tarde. Jesus falou: pode ir. Então vamos considerar aí que era entre meio-dia para baixo. Aí Jesus subiu para o monte. Subir monte não é mole não. Subiu, chegou lá. Jesus não tinha um jipe que você tem não. Caminhando, foi para o monte, foi orar. Você acha que Jesus ora igual eu e você, 5 minutos, 10 minutos? A Bíblia diz que ele ficava em constante oração. Então vamos partir assim para meio-dia. Quando o negócio começou a ficar feio lá no mar, a Bíblia diz que já era, qual a vigília? A quarta vigília da noite. Pastor Suete me ensinou aqui. Eu falei: pastor Suete, eu esqueci, como é que conta as vigílias mesmo? Ele olhou para mim e falou assim: não sabe nada, meu Deus, aprende aí. A quarta vigília ele me ensinou que é de 3 da manhã às 6 da manhã. Ou seja, olha o tempo que Jesus ficou orando. Vamos lá, meio-dia. Vai comigo. Diga: 1 da tarde, vai. Meia-noite. Correto? Meia-noite. Vai comigo. 2, 3,
Quantas horas total de oração? Quantas? Quem aqui, a começar pelo pastor Rinaldo, ora 15 horas? Quem? Ah, pastor, um dia eu já orei 16. Deixa conversa fiada. Está igual a minha avó dizendo que a irmã era tão noveleira naquela novela dos Irmãos Coragem, na primeira edição. Quem assistiu essa novela, Irmãos Coragem? O resto fica... Tem uns que tá para a esposa. Tu assistiu? Tinha o Tarcísio Meira. Tinha quem mais? Hã? Glória Mendes. Ninguém assistiu, mas sabe o nome dos atores todos. A minha avó era líder de cerco de oração. A oração é uma coisa muito séria. E o diabo tenta entrar no meio da oração. Por isso que você tem que pedir a Deus: Deus, pega meus pensamentos e torna cativo na tua presença. Porque a gente ora com o quê? Com o nosso intelecto. A minha avó falou que na época dela, cerco de oração, essa novela, a primeira edição, e daqui a pouco ela passou o microfone para a irmã da Cibe. A minha avó, que era líder da oração, passou para a irmã do lado. A irmã começou a orar. Daqui a pouco a irmã começou: Senhor, abre a mente do Tarcísio Meira para ele ver que aquela mulher está traindo ele. A minha avó deu uma catucada dela: minha filha, troca de canal aí, tu está na igreja. 15 horas de oração. Jesus vivia em constante oração. Seja oração no monte, seja de joelho, seja com pensamento andando ligado com o Pai. Por isso que tem momentos que Jesus fala assim: essa caixa de demônio aí, ela só sai com jejum e o quê? E oração. A igreja tem que continuar nessa receita: jejum e oração. Jejum e oração. Isso é coisa do passado. Não, isso é coisa dos céus, é atual. Jejum e oração. E a vitória vai chegar na quarta vigília. E aí agora eu começo a falar e já termino. Eles estão dentro do barco, o barco quase indo a pico, e a Bíblia diz que eles estavam atemorizados e com medo. Gente, eles não tinham, algumas horas atrás, não tinham visto um grande milagre acontecer. 5 pães e 2 peixinhos alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrejaram, ou seja, sobraram 12 cestos. Esses homens, será que eles não poderiam um olhar para o outro e conversar e dizer: espera aí, primeiro ele falou que ia lá, e ele disse que iria encontrar conosco aqui. As dúvidas começaram a surgir. Se eles estavam no barco, como é que Jesus ia chegar até eles se o barco já estava no mar? As dúvidas, elas vêm para tirar a nossa fé. Eu não sei como, mas se Jesus falou que iria encontrar comigo no barco, pode ser o vento que for, ele vai chegar a qualquer momento. Aleluia. Pare de criticar Pedro. Pare de falar que Pedro foi medroso, que Pedro não sei o quê, que Pedro não... Pedro é inteligente demais. Por isso que ele hoje é disputado por outras igrejas que querem colocar ele até como pai da igreja, por uma interpretação errônea da Bíblia. Porque Pedro, que depois que ele se converteu, meu irmão, a Bíblia diz que até a sombra dele, por onde ele passava, as pessoas tentavam pegar o ângulo da sombra dele, porque a sombra dele curava os enfermos. Por quê? Porque Pedro estava impregnado pela presença de Deus. O que é uma sombra? Uma sombra é algo abstrato, é algo que você não toca, você não sente. Uma sombra é algo assim que aparece e desaparece, é uma projeção de uma imagem. Mas a Bíblia diz que até a sombra dele curava os enfermos.
Quando eu e você estivermos impregnados de compromisso com Deus, até a tua memória, quando você partir, alguém vai dizer: o meu pai e a minha mãe, quando era vivo, dizia que a oração resolve tudo. Vamos orar que Deus vai resolver. Aleluia. Quando você não tiver mais forças, quando você não estiver mais enxergando, quando você perder a consciência, mas ainda estiver vivo, alguém vai pegar a tua mão e vai dizer: coloca a mão aqui, porque o teu corpo envelheceu, mas você continua cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Pedro estava num barco com ambiente, com ausência de fé, com medo e temor. E quem estava ali no barco? Era tudo incrédulo? Não, tudo discípulo. Quando acontece esse encontro, Pedro toma uma decisão. Pedro fala, ele está dizendo que ele é Jesus. Eu vou ter que decidir agora. Eu fico nesse barco de ambiente de incredulidade, de medo, de temor, ou eu vou ao encontro dele? Só que para eu ir ao encontro dele, eu não estou vendo festa, eu não estou vendo banda, eu não estou vendo um tapete vermelho. Aqui dentro do barco, parece que de tudo, ainda é mais seguro, porque ainda posso colocar os meus pés e a minha perna. Aqui dentro do barco, eu ainda posso segurar no barco. Aqui dentro do barco, se ele virar, vai, quem sabe ele boia e eu seguro nele. Agora, se eu for ao encontro de Jesus, eu vou abrir mão dessa segurança que não tem segurança nenhuma. É medo, é temor, é terror. Eu vou abrir mão disso tudo, mas eu vou ter que, para chegar até ele, colocar os pés no mar. E eu nunca andei sobre as águas. Pedro toma uma decisão: ou eu fico dentro disso aqui que eu acho que ainda é uma segurança, ou eu abro mão de tudo e vou na direção de Jesus. A Bíblia diz que ele olha e disse: tu és Jesus, dá ordem para que eu vá até a ti. Ele estava dizendo, em outras palavras: se tu não é um fantasma, mas tu és Jesus, e eu estou começando a crer, porque eu conheci essa voz, que tu és Jesus, então faça eu andar igual tu está andando, e eu quero ir para os teus braços. Eu não sei quantos passos Pedro deu, mas ele começou a andar, enquanto todos os outros ficaram naquilo que eles achavam que era a segurança dele. Talvez o seu problema é que você está agarrado em alguma coisa que você acha que é a tua segurança. Se você abrir mão disso, você vai descobrir que a tua segurança é Jesus. É melhor estar andando sobre as águas do mar bravio, sem nunca ter andado, mas indo ao encontro de Jesus, do que ficar a vida toda num ambiente de medo, aprisionado dentro de um barco que a qualquer momento vai a pico. Oh, aleluia! A Bíblia diz: Pedro começou a afundar. Sabe por que Pedro afundou, irmãos? Se Pedro, e sou eu, pastor Rinaldo falando, a visão que eu tenho é que se Pedro chega andando até Jesus, ele ia começar a se achar um semideus. É como se Jesus dissesse assim: eu vou te dar uma amostra grátis do meu poder, do que você poderá fazer depois de convertido. Depois que você se converter, Pedro, você não somente poderá andar sobre essas águas, mas até a tua sombra vai curar. Depois que você tiver uma experiência comigo, depois que você me negar, depois que você se arrepender, depois que você for lá no fundo do teu oceano, você vai me encontrar e eu vou te abraçar, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro temeu,
E ele, quando viu que estava afundando, ele disse: ajuda-me, estou afundando. Talvez tenha culto que você chega aqui andando sobre as águas, a tua fé está lá em cima. Talvez tenha culto que você chega aqui com a água já aqui, talvez com a água chegando no nariz. Deixa eu te falar, pega a força que você tem e clama nessa noite: Jesus, me ajuda. Eu estou afundando nesse mar de problemas, eu estou afundando nesse mar de dificuldade, e parece que as coisas não vão melhorar. Aí você tem uma cena agora: Pedro começa a afundar, o mar ainda está agitado, o barco quase indo a pico, mas tem um diferencial: Jesus está ali para salvar a Pedro e para salvar o barco. Pedro é você, o barco é a sua história e a sua família. Esse barco não vai afundar, você não vai afundar. A Escritura diz que Jesus segurou Pedro, e agora Pedro faz a caminhada de volta completa. A Bíblia não fala que Jesus levou Pedro no colo, ele voltou caminhando. Ele teve a experiência ali. Eu imagino quem estava no barco: peraí, ele andou, afundou, Jesus levantou, e agora ele está andando direitinho. Mas tem uma diferença: agora ele está andando ao lado de Jesus. Tem cultos, tem mensagens, tem louvores que nos fazem andar por cima da tempestade. Mas aprenda uma coisa: você poderá esquecer a mensagem, você poderá esquecer o louvor, mas se Jesus naquele culto, se Jesus nesse culto verdadeiramente está encontrando morada no meio do teu coração, eu tenho certeza que se eu entrevistasse Pedro hoje, antes dele morrer, e perguntasse a ele: Pedro, das suas lembranças e memórias, qual é que te, sabe? Pedro diria: olha, eu vi defunto ressuscitar, eu vi coisas acontecerem, eu vi endemoniados serem libertos, pessoas com caixas de demônio, mas o que eu lembro até hoje que mudou a minha vida, que eu andei sobre o mar, com o vento, com o mar forte, e ele estava do meu lado. Pedro, mas você afundou. Eu não lembro disso, eu lembro que eu andei e ele estava do meu lado. Você era do mundo, você bebia, você fazia isso, você fazia aquilo. A Bíblia diz que ele lançou nossos pecados no mar do esquecimento, e ele não lança em rosto os nossos pecados. O que vale hoje é que eu e você estamos andando com Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele barco, o vento e o mar se acalmaram. Chegará calmaria para a tua vida e para a tua família. Eu profetizo em nome de Jesus. Segura aí, fica firme, confia em Deus, que você ainda vai pegar esse microfone na sua congregação, na igreja afiliada, aqui na sede, e você vai dizer: eu estava afundando, mas Jesus me segurou, e eu andei, e eu estou aqui glorificando e exaltando a Ele. Você crê nesse Deus? Pode dizer amém. Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não, você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gunnar Vim. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais,
se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.